Queridos ouvintes e nossos companheiros aqui do podcast Nosso Sintoma, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nelson. Tudo bem? Quase tudo. Quase tudo. Vamos dar direto porque a gente está meio ansioso aqui com esse assunto, que tem a ver com a possibilidade de atender online, de atender presencialmente, de como se dá a psicanálise e tudo mais. E a gente chegou aqui numa conclusão, nós dois, que ela é uma conclusão que já Uma é conclusão inconclusiva? inconclusiva, claro, mas que já é uma proposta desde o começo da psicanálise, que existe psicanálise onde houver um psicanalista trabalhando. Então vamos desenvolver um pouco mais isso. O Marcelo falava, ele vai falar de novo, não vou me atrever nem tentar explicar o que ele quer dizer com isso, porque é mais a praia dele. O analista é o setting, é isso que estou falando como você disse? O analista é o setting. É o setting analítico. Bom, eu vou pedir para que ele coloque os nossos ouvintes um pouco mais a par do que significa o setting. Mas existe uma outra maneira de pensar isso, que é o dispositivo analítico, que é uma coisa, é uma maneira de chamar o que acontece entre o analista e o analisante, que tem uma raiz um pouco mais fincada, um pouco mais antiga na escola francesa. O dispositivo analítico, ele precisa de um analista que mantenha isso que o Marcelo está chamando de setting. Então eu vou me abster agora para ele continuar falando sobre o setting. Não, pera. Continua falando de dispositivo. Tá. Eu acho que vai ficar... Fica melhor? Vai ficar melhor. Então tá bom. O que é o dispositivo analítico? O dispositivo analítico é aquilo que o analista prepara em conjunto com o analisante, apesar das resistências do analisante, e mais do que isso, contando com as resistências do analisante, e que é um dispositivo, ou seja, uma traquitana, é um tipo de coisa montada para quê? Traquitana? Uma traquitana. Você já brincou de traquitana? Não. É um tipo de armadilha. Traquitana? Uma traquitana é um troço que você... Uma arapuca? Não chega a ser uma arapuca porque ela não tem a intenção de aprisionar ninguém. Tá. Mas é um dispositivo que, quando você menos espera algo que se mexe, faz com que o dispositivo inteiro altere sua estrutura. Então cai, se transforma em outra coisa, fecha uma portinha. Por exemplo, você constrói um castelinho, aí você tem uma série de saídas para o castelo, mas você constrói uma traquitana, por exemplo, para baixar a ponte levadiça para poder entrar no castelo, né? Então, a traquitana é aquela roldana que você coloca dentro do castelo para baixar a porta e para levantar a porta quando você não quer ser invadido. Certo. Tá. Playmobil. Para quem teve. Então, o dispositivo analítico é um tipo de traquitana, talvez, para facilitar
experiência analítica, de vivência em vivência, de sessão em sessão, de palavra em palavra, de associação em associação. O analista vai mantendo o dispositivo em condições de, na hora da interpretação, ele solta a trava e o portão baixa, e a ponte abre, né? E aí fala, nossa, dava para sair do castelo? Dava. Não precisava ser mordido pelo jacaré? Não, olha aqui. E dá para voltar, inclusive. Então, assim, estou inventando agora, sei lá. Não, tá ótimo. Estou me divertindo. Mas quem é que mantém a traquitana em condições de ser acionada? Ou quem espera a oportunidade de acionar uma traquitana? O analista. Porque ele está numa posição em que a traquitana cabe a ele. O controle da traquitana cabe a ele. É? O controle mecânico. Tá. Mas, por exemplo, não é ele que manda sair ou entrar no castelo. Quem pede para sair ou entrar já é o analisante. Então, é mais ou menos o funcionário do castelo que abre ou fecha o portão. Então, você não pode abrir ou fechar a traquitana quando você quiser, senão você está determinando o momento da interpretação. E se você abre a traquitana e abre o portão e a pessoa não está esperando, você deixa o castelo ser invadido. O que está na iminência de invadir? Então, não se sabe. Não se sabe. Não. Se você fecha antes da hora, você deixa o analisante para fora do castelo. Então, assim, nessas analogias que já começaram a dar limite aqui, o dispositivo analítico ele é muito mais é muito mais compreensível o dispositivo analítico quando você tem um analista trabalhando, não importa onde seja. Por exemplo, nós dois começamos, ou tivemos no começo da nossa carreira, atendimentos em hospitais psiquiátricos. Sim. Pessoas que estavam afastadas da população, estavam totalmente tranquilas, sem quebrar nada, tudo bem, porque estavam lá... Naquelas, né? Não estavam medicadas, estavam lá, né? Mas estavam isoladas da população. Muitas vezes, nós nos perguntamos em grupo por que esse cara está internado. Isso era uma discussão nossa. Bom, para que nós pudéssemos descobrir o que havia por trás de uma internação, não adiantava ver o prontuário. Tinha que ir lá atender e tentar descobrir, pelo discurso do paciente, o que estava acontecendo. E aí, a gente montava um dispositivo analítico, mesmo que fosse andando no meio da aula. Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Você entendia? Claro que não. Tá. Por isso que essa história de dispositivo saiu toda cheia de fantasias medievais e tal. Não. Porque eu não tenho coisa melhor para pôr no lugar. Então, o máximo que eu consegui entender era a hora de ir e torcer para voltar a encontrar a mesma pessoa. Só para eu tentar traduzir um pouquinho. Você está dizendo do dispositivo da psicanálise como técnica? Não. Isso que eu queria entender direito. Como uma prática que sustenta uma técnica. Sim ou não? É uma prática que ela é
ela é descrita, ou melhor descrita, por um método, não por uma técnica. Ah, A diferença do método e da técnica é que a técnica ela pode estar prescrita num manual. O método depende de quem aplica. Está mais perto da arte. depende de quem aplica e depende daquilo no qual é aplicado. Isso. Tá. Então é do encontro. Então ela é um dispositivo, mas que o pressuposto está num encontro. O pressuposto está no encontro. Então, essa história de castelo, de baixar o portão, Não, eu para gostei. mim, Eu gostei. eu odiei ter falado isso. Não, eu gostei. Como a gente combinou de não cortar e deixar a coisa mais ou menos solta, foi o melhor que eu pude fazer. Mas, na verdade, o dispositivo, ele é alguma coisa que o que é mais importante não é baixar a porta ou levantar a porta levadiça, a ponte levadiça. É que uma vez que você deu início ao processo, o dispositivo anda. Ele vai chegar a algum lugar. Então, eu só acho que talvez eu discordaria, ou não é uma discordância, mas olhar para essa analogia que você fez pela, pelo avesso aí do par. Você está dizendo que é o analista, aquele que detém o dispositivo, que abre e fecha Ah, não, agora a você porta. salvou tudo. Se você botou isso na mão do analisante, você salvou a analogia. Eu acho que quem dá ou não dá essa Quem abertura dá o chute na alavanca. é o paciente. Sim, aí sim. Talvez, Agora você salvou. talvez nós analistas a gente esteja ali sempre de fora do castelo, e eu acho que somos nós quem invadimos, à medida que ele abre as portas. A gente está ali batendo na porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Sim, 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 sim. Sim. Aí você salvou a analogia, porque o que estava me incomodando era atribuir poder demais ao analista Então, por isso que no mecanismo. Aham. Tá. Então, assim, melhor. Obrigado por isso. Existe um dispositivo que, uma vez colocado em funcionamento, não tem mais volta, Tá. tá? Porque pelo menos ele vai abrir, pelo menos ele vai se movimentar. Pode ser que ele termine o seu movimento inteiro, e aí você tem o chamado ato analítico ou a interpretação. Não é bem o analista que determina exatamente o momento da interpretação. A interpretação ela é alguma coisa que cabe ou não, dependendo do estado da dupla. Então, por Sim. exemplo, há pouquíssimo tempo estavam com um grupo de discussão clínica, tal, que tinha uma pessoa que estava atendendo num dos centros de formação de analistas aqui de São Paulo, e a grande sacada, né? A grande não é vantagem. Eu quero falar uma coisa um pouco melhor. O bom manejo, o bom exemplo desse colega é que o analisante ele dava material assim de bandeja, de monte, que qualquer analista, Isso é legal. né, qualquer analista Menos experimentado. menos experimentado ou menos cauteloso avançaria sobre o Aham. material. Aham. E o que o colega estava fazendo era assim, peraí, deixa eu ver. Tá rolando isso. Está esperando a coisa, ao meu ver, na minha fantasia, ele está esperando aparecer uma oportunidade de apontar alguma coisa que faça de fato diferença, que não assuste
que não ofenda, que não agrida, que não fira o analisante, né? Mas que principalmente que faça uma série, Tá. que aí sim dá para fazer uma associação longa Na série. na série, Vamos dizer na assim, história do cara, vamos dizer assim, no denominador comum da série. da série. Tá certo? Ele está esperando um denominador comum que diga, olha só o que você está falando há um tempão. Tá. E aí, neste momento, o dispositivo entraria em funcionamento por si mesmo e tudo bem. É aí, eu achei brilhante isso que você falou. Aí que eu acho que entra o que eu disse que o analista é o 7. Isso, concordo. Tá, mas segue. É que a espera desse colega para poder apontar para o analisante, olha, tá vendo aquela alavanquinha ali? Então, ela não parece com aquilo que você falou na sessão passada, tal, não sei o quê. Aham. Puxa ali, aí a pessoa veria o dispositivo todo funcionando, Correto. a traquitana toda funcionando. Pode ter alguma relação com isso que você está falando que o analista é o Session. Tá. Que eu estou curioso para saber se tem. Tá, Então, mas por enquanto estou pensando tá, então, no dispositivo. tá. Eu vou tentar explicar para mim o que eu estou dizendo. Sim, Espero que você também porque eu tentei fazer. que você também entenda, assim como eu, né? Mas eu vou dizer de 7, sem dizer de 7. Uhum. Eu quero retomar aqui. Eu não sei se foi o nosso primeiro, o nosso segundo, ou se foi o primeiro e o segundo episódio, agora eu já não me lembro mais, que a gente dizia quem pode ser analista. Uhum. Tá. O setting é a possibilidade de um analista suportar essa angústia da porta que não se abre. Então, o analista enquanto setting é o analista que encontra na sua própria subjetividade a condição de suporte, de suportar essa angústia e suportar essa repetição que se manifesta enquanto não surge isso que hoje nós falamos de denominador comum, Sim, sim. tá? Seriado. Essa espera, essa capacidade de dar a essa angústia uma ambiência, Uma ambiência. Tá. tá? Então, eu quero dizer o seguinte: é muito comum a gente acompanhar jovens analistas que atendem 3 pacientes e não passam de 3. Chega mais um, chega mais outro, ele está com 5, mas ali em seguidinha 2 foram embora. Dali foi embora mais um, ele ficou com um, depois veio. Mas a, a clínica gira em torno De um determinado desse número. número. Depois isso se amplia, e isso vai se ampliando, e isso vai crescendo na medida em que o analista é capaz de se tornar suporte, de ter espaço interno para isso.
Isso para mim é setting. Essa condição de uma pessoa de suportar esse. Aí a gente pode fazer vários episódios sobre isso, né? Essa angústia, esse não saber, essa coisa toda que está envolvida num encontro com um outro ali que é sempre algo do enigma, do. É um encontro que, na verdade, não chega a ser um encontro, esse encontro do senso comum, né? É um Não, não, encontro não. que é um desencontro constante. Mas é um encontro que, na ótica da pessoa que busca um analista, é um encontro do senso comum. Por causa do suposto saber. Para nós buscamos fazer daquilo um outro tipo de encontro. É, Mas para isso é necessário um tempo, uma ambiência e um suporte do clínico. e eu acrescento Isso é setting. um conhecimento mínimo de uma tal metapsicologia Ah, sim. Sim, 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 sim. que descreve esse tipo de dispositivo, Sim. né, que a gente estava falando. Porque são dispositivos, a interpretação, depois que você faz, meu amigo, ela está bem ou mal feita, mas ela está feita. Então, se você fizer uma interpretação e ela resvalar, sair fora e não der consequência nenhuma, foi sorte. Mas você pode cometer uma iatrogenia, falar uma grande besteira, Pode. pode ser grosseiro. E isso sempre acontece. É. Então, se a gente puder juntar essas duas características que nós estamos falando, né? Do analista poder suportar o que eu estou entendendo também dar suporte, Claro. né? Que as duas coisas andam juntas. Quanto mais você suporta, mais você consegue Dá dar suporte. Sim. Mas que também sabe que tem um dispositivo que se mexer ali, algo vai ter que se movimentar e o analista também vai ter que dar conta junto com o analisante, porque a interpretação, ela tem, assim que ela acontece, ela tem, pelo menos no seu primeiro momento, um certo desamparo, porque é como se a pessoa fosse descoberta. E aí, quantas vezes nós não ouvimos? Não, o que eu estou pensando é ridículo. Não, mas é isso aí, falta aí. É. Né? É do ridículo que se É trata. do ridículo que se trata, é do patético, é do infantil, é daquilo que é da ordem do que o moralismo poderia chamar de egoísta, Uhum. daquilo que no amor a gente pode dizer que é o intolerante, a parte intolerante do amor. É isso que costuma trazer problema numa análise. Então, um dispositivo da análise, que eu não sei se vai voltar, a gente está falando de atender presencial ou online, é o Já. divã. Tá. O Ok. divã é um dispositivo da análise. O divã é o dispositivo da análise. Não é uma mobília qualquer. Qual é a piada associada ao divã? A pessoa está lá fazendo análise. Quando ela cair do pedestal dela, já está deitada. Ótimo. Deu suporte. Né? Então, em todas as tradições analíticas, existe sempre a necessidade do analista sustentar, dar suporte ou sustentar alguma coisa que pode se. Que pode ser uma revolução mesmo no psiquismo da pessoa. Eu me lembro, você me fez lembrar uma coisa, Nelson. Uma das primeiras pessoas que eu acompanhei em análise ficou se encontrando comigo durante alguns anos e interrompeu a análise. Bom, espero que ela esteja bem, tudo mais, tenho saudade, enfim, dos atendimentos.
Mas teve um momento durante a análise dessa moça que ela interrompia a sessão. Isso é um momento bem antes, a gente nem imaginava em pandemia, então era sempre no consultório. Tá. Ela interrompia a sessão, falava, tô indo embora. Eu, ok, te vejo semana que vem. Ela ia embora, volta. Isso se tornou um pouco corriqueiro. Eu brincava que ela era uma paciente lacaniana, ela fazia cortes, Aham. né? No analista. Sim. Teve um dia, depois de algumas não, depois de muitas vezes disso acontecido, ela fez menção assim, falou, não, chega por hoje, eu vou embora. Eu me lembro que eu virei para ela e falei, não, fica aqui. Você quer que eu saia? Aí ela falou, quero. Boa. Aí eu saí do consultório, deixei ela lá, fui para a cozinha, tomei café, fumei um cigarro, fiquei assustadíssimo com o que eu fiz e tudo mais. E É deu. porque a gente se assusta, né? Opa! Deu o horário da sessão, do final da sessão. Eu cheguei no consultório, bati na porta, perguntei se eu podia entrar. Ela disse que sim, ela estava deitadinha no divã. E aí nós encerramos a sessão. Então, o que eu acho que eu tentei ali? Eu não sei muito bem, mas ela poderia, naquele momento, como ela poderia em qualquer momento, fazer da ausência uma boa presença, Sim. né? Estar num setting, estar numa ambiência, sem a necessidade de que isso lhe fosse proporcionado também por outro. Sim. Só que ela talvez tenha precisado, eu não quero interpretar um caso teu, mas talvez ela tenha precisado disso de um modo um pouco mais concreto. Como é que a gente faz isso online? Como é que a gente faz um Gestapo online? Olha, mas só primeiro que o Gestapo é uma absoluta exceção. Única, particular, daquele momento, daquele par, daquele encontro. Ok, tudo bem, mas Mas tem uma coisa, por exemplo, que não foi tão exceção para mim, que poderia ser um Gestapo. Faz bastante tempo, uma pessoa muito trabalhadora, que eu atendi à noite, já no final do expediente e tudo mais. Num determinado momento, se deitou no divã e dormiu. ótimo, E eu deixei. ótimo. Perto do final da sessão, porque também o prédio comercial fecha, né? Muito de leve, eu toquei no ombro da pessoa, e a pessoa tentou se desfazer em desculpas, que tinha dormido e tal. Mas, meu, foi aquele dormir assim, Gostoso. de virar a manta, sabe? De se cobrir com a manta que cobre o divã, de fazer, de abraçar a almofada. Legal, legal. Foi fofo. Mano, a pessoa ficou apavorada. Também tenho muita saudade dos atendimentos que eu fazia com essa pessoa. Ela falou, mas eu dormi, que falta de respeito. Eu falei, calma, volta lá. Que entrega, né? Então, eu falei, você me responde só uma coisa. Há quantos dias você não dorme? Ou 3 ou 4, não me lembro bem. Eu falei, então, tudo bem se eu te disser
que aqui é um lugar em que você pode se cuidar, mesmo que seja para descansar um pouco. A pessoa falou, tudo bem. Eu falei, então volta semana que vem. Cada analista vai ter o seu gestapô na sua Uhum. Na carreira, sua né? clínica. É. E eu confesso para você que online eu ainda não vi acontecer nada do mesmo Da tamanho, mesma intensidade, da né? mesma intensidade, da mesma natureza, sim, Uhum. mas da mesma intensidade, não. É. É. Então, Tem horas, a minha posição é a seguinte: tem horas que isso é o máximo que se consegue. Mas, em outros momentos, isso é o mínimo que é possível. E eu acho que não, me nós. deixa entender, eu Eu me perdi. estou online. Ah, tá. Então, eu acho que nós, analistas, o online está aí, ele vai seguir aí, talvez um caminho sem volta, mas que a gente faça desse instrumento, né, desse atributo, um uso de quando ele confere o que de melhor pode acontecer. E que a gente consiga fazer do online, quando ele for necessário, um setting ou um dispositivo. Não que ele se torne o mínimo que a gente pode fazer. Não, não, não. É fazer o que é possível. Por exemplo, a pandemia nos deu oportunidade de atender pessoas de fora do estado, de fora do país, de fora da cidade, que às vezes não teriam acesso à mesma, não teriam acesso à psicanálise. Não é que acesso a outros colegas, não. Uh, Tem cidades que não têm psicanálise. Então, nesse momento, eu acho que condenar o atendimento. Você não está falando isso, Não né? estou dizendo isso Ninguém, nem, espero que não esteja, que eu não não, esteja sendo entendido dessa forma. de jeito nenhum. Condenar o atendimento online seria um Sim, retrocesso clínico histórico na psicanálise. É, Ao mesmo tempo que dizer que o atendimento presencial já não é mais necessário, é um outro retrocesso. concordo. É isso aí. Você falou o que eu queria dizer. Você acabou de dizer o que eu queria dizer. Exatamente isso. Agora, cabe a nós, analista, ter a condição subjetiva de conseguir dimensionar isso. Porque nós começamos esse episódio, ou o anterior, não me lembro, dizendo o seguinte: haverá psicanálise onde houver um psicanalista. E o psicanalista é esse que leva consigo o setting ou o dispositivo necessário se precisar ser usado. Então, como é que nós começamos, voltando agora, como é que nós começamos a atender numa clínica psicanalítica? Foi no consultório fechadinho? Não, a gente emprestava um consultório quando tinha um consultório médico livre no hospital, ou atendia ao ar livre, embaixo de uma árvore, andando, no meio da ala, debaixo do Por sol. quê? Hã? Por quê? Porque era o que dava. Porque aquilo era o melhor que a gente podia É o oferecer. melhor que a gente podia oferecer. Então, Agora vamos chegar e falar, não, tire, leve de ambulância ao meu consultório porque eu só atendo presencial. Não, não dá. E se nem o, tinha online. se o online é o melhor que se pode oferecer naquela situação, ok, eu sou totalmente favorável. É isso. Agora, ele não pode ser veículo da minha evitação, do meu medo, da minha angústia, como analista. Eu acho que o online não pode ser um lugar de acomodação.
Concorda? Concordo. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você me responde se quiser ou não. Você faz análise, né? Suponho. Sim, Você começou a fazer análise antes de pandemia. bem antes. Aí veio pandemia, você passou a fazer as suas questões online. Sim, Agora acabou a pandemia. sim. Você está indo online, está Está indo... online porque a análise já estava andando por si mesmo, o dispositivo está montado. Mas, Como você avalia? no meu caso, a minha análise só progride. Uau! Talvez porque eu seja muito louco. Mas não, eu não senti prejuízo no online. E isso é mérito, ao meu ver, da dupla, do analista e do analisante. Eu estou falando bem pessoalmente. Porque nos momentos em que acontece alguma coisa no entorno, tá bom, eu vou fazer minha análise no lugar que eu tenho privacidade na minha casa, mas acontece alguma coisa de tocar a campainha. Meu, vai tocar. Eu estou em análise. Então, tem um certo cuidado com esse meu momento de análise que eu também reservo para isso. Você não fica muito mais protegido no aconchego da sua casa, Ao contrário, do seu ambiente, muito ao contrário. Ao contrário, é? Ao contrário, o começo, para mim, foi muito o começo do atendimento online, para mim tinha um efeito, né, invasivo Na tua casa, na né? minha casa. Né? Você se sentia invadido pela análise. Coisa que meu analista muito rapidamente me ajudou a resolver. Mas a minha fantasia antes de começar a fazer a análise online é que eu seria invadido. Tá, Tá? tá. Isso também aconteceu com as aulas. Isso também aconteceu com os seminários clínicos que a gente ministra. Isso também aconteceu, por exemplo, isso é sensacional. Espero que a pessoa esteja ouvindo. Atrás do computador tem lá a minha biblioteca, não sei o quê. E o cara enxerga muito mais do que eu gostaria. E ele chegou e falou, era um supervisionando. Ele fazendo supervisão falou, Nelson, você lê Duna? Eu falei, eu adoro Duna. Ele falou, porra, mas até agora eu não entendi. Se o porra foi uhul ou se foi que decepção? Ah, Até agora eu não entendi. Mas é por isso que às vezes eu me sentia muito invadido, porque do lado da coleção do Freud tem Duna, tem as outras coisas que eu leio. Fantasia, tem Senhor dos Anéis inteiro. Então depende muito da dupla, depende muito do que a dupla está fazendo com aquele encontro. Ali, como as supervisões continuaram, eu percebi que não foi assim, puta, meu supervisor Leduna, que porcaria. Não, já tinha uma história, tá. já tinha alguma coisa que sustentava a supervisão. E para análise, eu cheguei com o mesmo receio do meu analista ver que eu leio Duna, mas ele, super hábil, ele nunca tocou no assunto. Ao contrário, eu às vezes pegava o livro, olha qual que eu estou lendo e tal, que me fez pensar no que a gente falou na sessão e tudo mais. Mas atender em casa e ter um fundo verdadeiro pode te colocar muito mais exposto do que se você for no consultório do analista. Você acha que é uma exposição muito maior? Pode ser.
Depende da dupla não deixar isso virar uma exposição, uma invasão. Eu estava pensando justamente como uma possibilidade daí, né? A gente pode usar a tua analogia do paciente não acionar o dispositivo de abrir a porta. Se manter enclausurado na sua ambiência, no seu universo, no seu... Mas curiosamente, quando eu. É que nós temos estruturas de atendimento diferentes, eu e você. Mas curiosamente, como o meu consultório sempre foi muito longe da minha casa, ao atender em casa, ou ser atendido em casa, eu me sentia exposto. Passou, mas no começo teve esse efeito. Aham. É. Você vê como é bem singular a coisa? É, é, é. Enfim, falamos e não chegamos a lugar nenhum. O que é o melhor que pode acontecer numa conversa entre dois analistas? No dia que a gente conseguir chegar numa conclusão e falar é assim e não pode ser de outro jeito, ou a gente está falando de alguma coisa muito extrema, de uma iatrogenia, alguma coisa assim, ou a gente está fechando, deixando de falar de um método para falar de uma técnica fechadinha. Eu, eu concordei super com o que você falou sobre o dispositivo. Você concordou com o que eu falei sobre setting? Sim, eu acho que as coisas elas não se anulam e elas precisam, agora, depois que a gente passou, nós somos dois analistas pós-pandemia do século XXI. A gente tem que pegar esses autores que nós estudamos que imagina o Freud sabendo que a gente atende alguém online. Tem uma síncope. Ele cai duro. Imagina o Lacan fazendo, ele cai duro. Você sabe da história do Lacan, que uma pessoa começou a mandar cartas querendo se analisar com ele, Lacan, e a pessoa não, Maravilhoso, conta e isso. a pessoa não morava em Paris. Olha, vale a pena. Nós passamos um pouquinho do. Mas vale a pena. Essa história é maravilhosa. Conta aí. Aí a pessoa mandou uma carta lá, Brasileiro. era brasileiro? Brasileiro. A pessoa mandou uma carta lá querendo fazer análise com Lacan. Não morava na França. O Lacan disse, olha, tá, mas é impossível, como é que nós vamos fazer uma análise com... Eu moro aqui na França, você tá aí não sei aonde, e a pessoa insistiu. Como é que era o nome do secretário dele? Eu não lembro. Bom, tá. Aí até que o Lacan se encheu o saco e falou, tá, vem aqui, Marca tal dia. vem aqui. O cara foi, abriu a porta, o Lacan olhou para a cara dele e falou em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vai embora que você está curado. Isso. Você quer a bênção? Abençoado seja. Sensacional. Sensacional. É como a história do Gestapo. Por que você tem que fazer análise? O cara tinha que ter no pedigree dele Uhum. uma sessão com Lacan? O que pode acontecer muito nesse negócio do online, porque, bom, você é daqui de São Paulo, então talvez isso para você não seja muito claro. Uhum. Mas a gente vai para o interior do Brasil Uhum. e os profissionais de São Paulo são tidos como Os caras. os grandes, né, o suprassumo, sei lá do quê. E uma pessoa lá, sei lá, de uma cidade, não quer fazer uma análise com um analista da sua cidade, porque, não, porque eu quero um melhor. Eu quero um analista de São Paulo ou do Rio. Isso a gente também tem que botar na conta.
O online permite isso. Não. Mas se a análise for bem conduzida, isso cai rapidinho. Será que nós estamos encurtando distâncias? Ou será que nós estamos fazendo um desserviço, ou uma puta de uma sacanagem, para dizer o português bem claro, com o nosso colega lá da cidade? Eu tenho dúvida, porque. É só uma pergunta. Não, eu tenho dúvida pelo seguinte: se a análise for bem conduzida, essa inflação imaginária É da a origem, inflação imaginária. Boa. essa inflação imaginária da origem do analista, ela cai, ela cai, Ela tem que cair. tem que cair. Tá? É... E eu não sei se a gente pode evitar um movimento assim. Pessoal, Minas Gerais tem excelentes analistas. Espírito Santo tem excelentes analistas. A Bahia tem excelentes analistas. Então, se vocês nos escutam de outros lugares, aí onde vocês estão, tem bons analistas. Eu tenho na minha biblioteca é o meu lugar de acumulação. Eu sou acumulador de livros, né? Um autor cearense, cara, absolutamente brilhante e que atende no Ceará. É, Então, assim, eu acho que é o Rodrigues, né? Que atendia na Bahia eu acho que era. e ele atendia em casa e a casa dele era de beira para o mar e ele atendia no fundo da casa na areia. Eu acho que sim. Meu Deus do céu, Acho que sim. isso é sensacional. Eu não conseguiria. Delícia. Eu não conseguiria. É, Era o Rodrigues, né? O Emílio eu Rodrigues? acho que era o Emílio Rodrigues que fazia Aham. isso. Mas, assim, e me confirma se essa história ela é verdadeira ou é lendária só. Não houve um período muito triste na Argentina de repressão que muitos analistas só conseguiam atender fingindo que eram taxistas? Eu já escutei isso. Eu já escutei isso. Não sei se isso é lenda ou se isso de fato aconteceu. Mas eu consigo Mas eu imaginar. consigo visualizar essa condição num estado político Autoritário. autoritário, de É. extremo e tal. Disso nós tiramos a história que a psicanálise só sobrevive como prática numa democracia. Uhum. Tá? E alguns países têm a psicanálise muito nova ainda como prática, porque não eram democracias até pouco tempo. Sim. Então, meu, se a psicanálise só sobrevive onde há democracia, é porque ela é uma prática democrática. Se ela vai ser andando na calçada, na ala do hospital psiquiátrico, num setting muito bem montado, num consultório particular, ou se ela vai ser online, É. a questão é como a gente sustenta Ó, essas posições. então, aí entra, e talvez isso não seja para agora, a grande diferença para mim, onde eu digo que a psicanálise não é da cultura. Não é da cultura. Não, não é da cultura, mas isso vale outro. Isso vale outro. Ela, enquanto manifestação humana, É cultural. ela só pode ser manifestada no campo da cultura. Sim, sim, sim. Agora, ela não pode se deter e se render É. à cultura. Não, ela nunca está. Ela está sempre à margem da Não é cultura. que a margem fica meio, num sentido um tanto quanto controverso, né? Eu não sei bem se é isso, mas ela, ela tem que estar relacionada, ou melhor, ela não pode estar
condicionada, ilimitada A cultura. pelos ditames da cultura. Isso. Esse é um gancho para o próximo. Esse vale um outro. Bom falar com vocês, pessoal. Um abraço, gente. Abraço. Tchau.